Bom, dando continuidade ao estudo da obra do desembargador paulista Guilherme de Souza Nutti, tá? O Código de Processo Penal comentado, título 9, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Nós vamos agora analisar o item 2, fundamento constitucional da prisão. Diz o desembargador: preceitua o artigo 5º, inciso 61, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Bom, fica claro então que a questão da liberdade de locomoção, né, está expressamente prevista no texto constitucional. Esse mandamento constitucional, inclusive, é reproduzido na legislação infraconstitucional, né, no nosso Código de Processo Penal, e dá sequência ao desembargador. A regra, pois, é que a prisão no Brasil deve basear-se em decisão de magistrado competente, devidamente motivada e reduzida a escrito, ou necessita decorrer de flagrante delito. Neste caso, cabendo a qualquer do povo a sua concretização. Tá? Bom, aqui não há muito a se colocar. Eu, de fato, concordo, né, com ele. Como regra geral, nós temos a liberdade de ir e vir. Esse é o mandamento constitucional, né? O status libertatis é realmente a regra. A prisão é a exceção, independente de sua espécie, né? Independente se prisão provisória, se prisão definitiva, e se provisória, independente se flagrancial, temporária ou preventiva. A regra é a liberdade. Excepcionalmente, admite-se a prisão. Né? A prisão é sempre, enquanto cerceamento do direito constitucional de livre locomoção, é sempre algo provisório. Ainda que decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, nós sabemos que o máximo de pena privativa de liberdade que se pode efetivamente cumprir em uma unidade prisional é de 30 anos de reclusão. É o máximo permitido pela lei, né? Faz parte da lógica do nosso ordenamento jurídico. Então, ainda que você seja condenado a pena superior a 30 anos, você somente poderá cumprir os 30 anos de reclusão. Certo? Eu queria só aqui fazer uma observação, né? Destacando essa questão da obrigatoriedade, em regra, da obrigatoriedade da ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Né? Claro que não basta ser autoridade judiciária, não basta ser um juiz de direito, é necessário que ele tenha competência para apreciar o pedido de prisão que lhe foi formulado, né? A representação da autoridade policial ou o requerimento do membro do Ministério Público. E ainda, toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada sob pena de nulidade. Né? Então é óbvio que deve se tratar de uma decisão judicial prolatada por uma autoridade judiciária que tem competência para apreciar o pedido de prisão que lhe foi formulado, bem como da decisão é necessário extrair os devidos fundamentos, né, de fato de direito pelos quais o magistrado entendeu que no caso concreto era indispensável a prisão, porque a regra geral, insistimos, é a liberdade. Tá? E por que é colocado aqui pelo desembargador, com muita propriedade, desembargador Guilherme de Souza Nutti, como sendo a regra e não a exceção? Por que a regra é a liberdade? Né? Porque se você verificar, veja, do próprio preceito constitucional, né? E a regra é que a autoridade judiciária é quem tem o poder para prender. Né? As hipóteses que nós temos, então, excetuado o flagrante delito, em que se permite que qualquer cidadão possa efetivamente prender uma pessoa, todas as demais possibilidades de prisão, elas são decorrentes do exercício de jurisdição. São atos de reserva de jurisdição. Somente a autoridade judiciária tem o poder, a competência para poder prender. Né? É o que ocorre com a prisão temporária, independente de se tratar de infração comum, infração penal comum ou infração penal considerada como hedionda. É o que ocorre com a prisão preventiva, né? É o que ocorre com o requerimento de início do cumprimento
provisório de pena privativa de liberdade imposta, e é o que decorre do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória que fixou uma pena privativa de liberdade, em que é expedido mandado de prisão para recolhimento do apenado ao cárcere e início do cumprimento da pena que lhe foi imposta. Entendeu? Então, a única hipótese, a exceção, né, a reserva de jurisdição concernente à matéria prisão é a flagrancial. Se não for prisão em flagrante, temporária preventiva, ou então prisão decorrente de cumprimento de pena, seja ela definitiva, seja ela provisória, vai ser um ato de reserva de jurisdição, somente a autoridade judiciária competente, mediante decisão escrita e fundamentada, poderá fazê-lo. Certo? Muito obrigado. Até o nosso próximo item 3.